Olá, meu nome é Davi. Sou policial em São Paulo e sempre me considerei uma pessoa de lógica, paciência e raciocínio. Acreditei, por muito tempo, que tudo tinha uma explicação, por mais estranho ou bizarro que fosse. Pelo menos até aquela noite. Quero compartilhar com vocês algo que vivi. Algo que desafiou minha racionalidade e deixou marcas que carrego até hoje. Meus pais moram em um sítio isolado em Minas Gerais, um lugar cercado por uma mata antiga, repleta de histórias que atravessam gerações. O sítio pertencia aos meus avós, e lembro que meu avô contava sobre coisas que aconteciam na mata. Histórias de lobisomens, de aparições, até do Saci-Pererê. Eu sempre achava graça, porque nunca acreditei nesse tipo de coisa. Há alguns anos, meus pais decidiram trocar São Paulo pela tranquilidade do campo. Queriam uma vida mais simples, longe do caos urbano. Eles vivem do que produzem na terra, das criações e das suas pequenas aposentadorias. Sempre que posso, aproveito os feriados prolongados para visitar e escapar um pouco da correria da cidade grande. Foi em uma dessas visitas, que deveria ter sido tranquila, que tudo mudou. Era um dia comum. A noite chegou, e jantamos cedo, como de costume. Às 18 horas, estávamos à mesa. Minha mãe se recolheu logo depois, e meu pai ficou comigo na varanda. Conversamos sobre o céu pontilhado de estrelas. Ele fumava seu cigarro de palha, e eu aproveitava o cheiro da noite úmida, e do mato. Mais tarde, meu pai foi dormir, e fiquei sozinho na rede. O silêncio do campo é profundo, mas ao mesmo tempo vivo. A escuridão, densa, parecia engolir o que estivesse ao redor. Foi quando ouvi. O som veio do galinheiro. Um ruído seco, curto, como se algo tivesse mexido na madeira. Levantei a cabeça, atento. Poderia ser qualquer coisa, um gambá, uma coruja ou até mesmo as galinhas desajeitadas. Não dei muita importância e voltei ao celular. Mas o som continuava ecoando na minha mente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante do que o próprio ruído. Sem perceber, acabei adormecendo. E então, senti um sopro quente e úmido bem próximo ao meu ouvido. Logo em seguida, uma voz feminina. Suave, quase um sussurro, mas carregada de algo que fez minha espinha gelar. Ela disse: "Olá, Davi." Levantei num salto, o coração disparado. Corri até o quarto para pegar minha arma e voltei à varanda. O olhar varria cada canto ao meu redor, mas não havia ninguém. A voz tinha sido real. Tão nítida quanto o som do vento nas árvores. Revirei a casa, verifiquei as portas e os arredores. Tudo estava em ordem. Mas havia algo diferente no ar. Um peso invisível, como se a noite tivesse ganhado consciência. Voltei para dentro, mas não consegui dormir. Na noite seguinte, tudo parecia normal novamente. Jantamos cedo, e meu pai e eu ficamos mais uma vez na varanda conversando. Quando ele foi dormir, fiquei sozinho, determinado a ficar alerta. Deitei na rede, a arma ao alcance da mão. Foi então que vi. Uma figura feminina surgiu na beira da mata. Imóvel, alta, esguia, mas estranha. A luz da lua desenhava o contorno de um corpo que não parecia completamente humano. Ela não caminhava como alguém normal. Deslizava entre as árvores, se aproximando de mim. E então, chamou o meu nome. Davi. Era a mesma voz da noite anterior. Levantei devagar, apontando a arma. "Quem é você?" "O que quer aqui?" perguntei, tentando manter o controle. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada. Caminhei na direção dela, cada passo carregado de tensão. Mas havia algo profundamente errado. Não havia rosto. Apenas uma sombra irregular, como se a luz da lua se recusasse a tocá-la. De repente, ela desapareceu. Olhei ao redor, confuso. Foi então que percebi algo aterrorizador: eu já não estava mais na varanda. Estava no meio da mata. O medo tomou conta de mim. A escuridão era absoluta, sufocante. Quem já andou no mato à noite sabe o quanto aquilo pode ser assustador. Foi então que um assobio ecoou. Agudo, prolongado, vindo de todas as direções. Minha respiração ficou pesada, e minhas pernas travaram.
Era como se mãos invisíveis me puxassem para baixo. Caí de joelhos, e lá estava ela novamente. A figura estava mais próxima. Ainda envolta naquela sombra impossível, imóvel, apenas me observando. O assobio ficou mais alto, ensurdecedor. E então, tudo ficou preto. Quando abri os olhos, o sol já havia nascido. Estava na minha cama, com meu pai ao lado, preocupado. Ele contou que me encontrou no pasto, caído, com os olhos abertos e frios como vidro. Não sabia como eu tinha ido parar lá. Contei tudo à minha mãe naquela noite. Ela ouviu em silêncio, pegou um frasco de água benta e fez o sinal da cruz em meu rosto. Essas coisas ganham força na mata, Davi. Você precisa se proteger, disse minha mãe. Desde então, nunca mais ouvi aquela voz. Mas o silêncio do sítio nunca mais foi o mesmo. Toda vez que volto, sinto algo me observando, escondido na escuridão. Naquela noite, descobri que nem tudo que meu avô contava era irreal. Mas ainda não sei o que foi aquilo. Queria ter respostas. Se outra pessoa me contasse, iria pensar que era mentira ou um delírio. Mas eu passei por esta experiência e continuo sem respostas. Somente um detalhe: eu não bebo e nem uso nenhuma substância. Meu irmão era muito jovem na época, nos primeiros anos da década de 90. Durante as férias, era comum passarmos alguns dias na casa de nossos avós. Rodolfo, meu irmão, era um garoto cheio de energia, correndo pela casa o tempo todo. Em um desses dias, enquanto minha mãe, Marisa, e minha avó, Joana, conversavam ao lado da minha bisavó Olga, que estava doente e acamada, Rodolfo entrou correndo pela sala. Ele passou pelo corredor e parou na porta do quarto. Olhando fixamente para a cama da bisavó, disse: "Xi, ela está mal. Acho que ela vai partir." Marisa e Joana riram, achando graça da espontaneidade do garoto. No entanto, algum tempo depois, minha bisavó realmente partiu. Outro episódio curioso aconteceu numa madrugada. Rodolfo saiu da cama, foi até o quarto dos nossos pais e abriu a janela. Minha mãe, surpresa, perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu calmamente: "Estou esperando a notícia." Pouco tempo depois, ainda naquela madrugada, o telefone tocou. Era o vizinho, avisando que sua esposa havia partido subitamente. Houve ainda outra ocasião, novamente na mesma janela. Rodolfo, olhando para a rua, comentou àquele vizinho, que já está muito doente, não passa deste ano. Isso aconteceu perto do fim de dezembro, e, de fato, antes do ano acabar, o vizinho veio a partir. Oi pessoal. Meu nome é Rosa, mas pode me chamar de Rô. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe, Dona Lourdes. Ela já partiu, mas essa lembrança ficou gravada em mim, como uma daquelas que a gente nunca esquece. Na época, morávamos em Salto, uma cidadezinha pacata do interior de São Paulo. Eu morava na casa com ela e meu marido, Geraldo. Meus filhos ainda estavam em São Paulo, focados nos estudos, então a casa era sempre bem tranquila durante a semana. Minha mãe, já idosa, andava com dificuldade e precisava de ajuda para se locomover, mas era observadora e sempre muito atenta ao que acontecia. Era um dia comum, daqueles em que você faz as coisas no automático. Geraldo tinha saído cedo para o trabalho, e eu estava nos fundos da casa, lavando o quintal na área da lavanderia. De repente, ouvi minha mãe me chamar do quarto com uma voz firme: "Rosa! Rosa, vem aqui!" Corri, achando que ela precisava de algo. Quando cheguei, ela estava sentada, olhando fixamente pela janela que dava para o corredor externo da casa. "Quem era aquela moça que acabou de passar aqui?" perguntou, com um olhar intrigado. Aquilo me pegou de surpresa. "Que moça, mãe?" perguntei, já sentindo um arrepio. "Uma moça de blusa verde. Ela passou pela janela agora mesmo." Naquele momento, respirei fundo e tentei tranquilizá-la. "Mãe, não tem ninguém aqui. Só estamos nós duas. O Geraldo já foi trabalhar." Mesmo assim, fui verificar. Olhei a casa toda, o quintal, cada canto. Nada.
Não havia ninguém. Pensei que, talvez, por conta da idade, minha mãe tivesse se confundido, ou visto uma sombra passar. Resolvi não dar muita importância e deixei o assunto de lado. Algumas semanas depois, nossa vizinha da casa ao lado nos convidou para tomar café com bolo na casa dela. Aceitamos, e eu fui ajudando minha mãe a caminhar até lá. Assim que entramos na sala, minha mãe parou de repente. Ela olhou fixamente para um quadro na parede, com a voz baixa, mas firme, disse: "Rosa, é ela. A moça do quadro." O sangue gelou nas minhas veias. Olhei para o quadro, era uma jovem bonita, usando uma blusa verde. Eu sabia que minha mãe não estava inventando. Ela realmente tinha visto algo naquela janela. Sussurrei para ela, tentando manter a compostura: "Mãe, calma. Depois a gente fala sobre isso em casa." Não queria ser indelicada, afinal, era a primeira vez que visitávamos a vizinha. Mas minha curiosidade não me deixou quieta por muito tempo. Enquanto elogiava o bolo e a gentileza dela, não resisti e perguntei: "Quem é essa moça no quadro?" A vizinha baixou os olhos e respondeu com uma tristeza evidente: "É minha filha. Ela partiu há alguns anos, por causa daquela doença." Me arrepiei inteira. Olhei para minha mãe, e ela me devolveu um olhar que dizia tudo. Não falamos mais nada na frente da vizinha. Voltamos para casa em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Até hoje, fico me perguntando: o que será que a moça de blusa verde queria nos mostrar? Minha mãe nunca mais a viu, e eu nunca soube se aquilo era um aviso, uma coincidência. Esse é o meu relato. Minha mãe, Dona Lourdes, já não está mais aqui, mas essa história ficou marcada para sempre. Espero que vocês contem no canal, porque é uma lembrança que, mesmo depois de tantos anos, ainda me deixa com frio na espinha. Nossa gente! Estes breves relatos são aterrorizantes, não é mesmo? Você gostou deste conteúdo? Me conta nos comentários. Se você tem um relato misterioso, assustador ou intrigante como esses, envie para nós. Vou adorar compartilhar a sua experiência aqui no canal. Mande seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. Vou estar esperando por você. Um grande abraço, e até o próximo relato aterrorizante.